Olá, tudo bem com você? O meu nome é Kátia Lima, eu sou cabeleireira, especialista em mechas e em colorimetria capilar. Eu me destaco no mercado de mechas através das correções de cor. E hoje eu estou aqui para ajudar você, que é cabeleireiro, a melhorar e entregar os seus resultados de mechas, a tirar suas dúvidas, falar com você de modo diferente de todos os cursos de mechas que você já viu por aí. Então, nessa aula, eu quero falar com você a respeito da avaliação. Primeiro passo, o cliente entrou pela porta do salão. Como é que você vai se apresentar? Como é que você vai se comunicar? Como você vai fazer essa avaliação para que no final ela saia encantada com o seu trabalho e principalmente satisfeita, não tendo expectativas frustradas, não tendo aquela sensação de que o trabalho o que ela falou não foi ouvido e não ficou bem feito. Eu percebo nesses 13 anos de profissão que, apesar da gente estudar muito, nós somos cabeleireiros estudiosos, que vamos atrás de técnicas, que vamos fazer cursos semanalmente, a gente se viaja para fazer curso com profissionais, estrelas, né, de grandes marcas em outras cidades, então a gente sempre está atrás das técnicas, das melhores técnicas, daquelas mais atualizadas. Só que muitas vezes pecamos no primeiro passo, naquele mais importante, que é o de ouvir a nossa cliente e saber se comunicar com ela. A partir do momento que a gente aprende a se comunicar com a cliente, nós vamos parar de nos frustrar e frustrar a nossa cliente, pois muitas vezes a expectativa que ela tem é totalmente real. E nós, cabeleireiros, temos a necessidade de dizer sim. Como ser humano, o ser humano todo mundo tem dificuldade de dizer não, né? Tem que se treinar muito, principalmente conforme a sua criação, você tem que se treinar muito para aprender a dizer não. No entanto, além de aprender a dizer não, é necessário a gente aprender a ouvir em detalhes. E conforme a gente se comunica com a cliente, ela vai ter mais confiança no seu trabalho, ela vai saber o que pode esperar no final, e melhor ainda, se você baixar um pouquinho a expectativa dela, no final você sempre vai entregar muito mais do que ela esperava. Por que essa aula é tão importante? Eu não vou falar somente sobre teste de mechas. A questão do teste de mechas é algo que todo mundo já sabe e todo mundo já deveria estar fazendo. Se você não faz, esse é o primeiro passo. Mas, claro, existem outros tópicos, outras coisas que eu gostaria de conversar com você nessa aula, para que você possa melhorar a sua avaliação inicial, a sua comunicação inicial com o seu cliente, para que você possa, depois, no final, não ter problemas, onde ela venha a demonstrar que não gostou do seu trabalho, que não atingiu a expectativa dela, que ela não está satisfeita. Bora lá? Eu nem vou entrar nessa aula no tópico sobre a comunicação visual. Vamos deixar isso para um outro momento. Vamos falar aqui apenas da sua conversa com a cliente. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando ela senta na cadeira e você abre o cabelo dela e vai ver, né, como que é o cabelo dela, você pergunta: "O que você deseja para o seu cabelo? Qual é a sua expectativa? Qual é o seu desejo?". Aí ela vai te falar, ou ela vai trazer uma foto. Se ela não te trouxer uma foto, peça você. Pergunte: "Você tem uma foto de referência?". Ah, se ela não trouxe, tenha no seu celular salvo fotos de referências dos seus trabalhos. Cabelos loiros e iluminados, mais escuros e mais claros, com bastante mechas, poucas mechas, muita raiz, pouca raiz, cabelo mais dourado, mais platinado, cabelos beges, cabelos perolados, iluminados de todos os tons, de todas as técnicas que você já fez, para que ela possa se basear no seu trabalho. Se acostume a sua cliente a mostrar uma referência dentro do que você faz. Mesmo quando a cliente traz fotos de outra, né, da internet, do Pinterest, enfim, do Instagram, pegue aquela foto, compare com uma foto de uma cliente sua, fala: "Ah, eu já fiz um cabelo assim, deixa eu te mostrar". E vai lá e mostra uma foto do seu trabalho para mostrar para ela o que que é a vida real. Porque hoje em dia nós temos muitas fotos na internet de cabelos que não são nem pessoas que fizeram, são da inteligência artificial, cabelos muito perfeitos, muito impecáveis. E o cabelo real não é daquele jeito. Isso também deve ser falado para cliente: "Olha, esse cabelo aqui que você está me mostrando, ele tá cheio de luz, tá todo trabalhado. Eu gostaria de te mostrar como fica esse cabelo nesse tom e nessa técnica numa pessoa normal, no dia a dia normal. Coisas que você precisa avaliar com a sua cliente se a foto de referência dela tem a ver com o que ela quer. Quantidade de cabelo, espessura do fio, tipo de curvatura, se ela tem cabelo cacheado ou liso. Por exemplo, a cliente que tem pouquinho cabelo, cabelo liso, que é um moreno iluminado e mostra aquele cabelo super exuberante, ela precisa saber como o cabelo dela vai ficar no tipo de cabelo dela. Outra coisa muito importante é que você avalie junto com ela a base natural. Se ela mostra para você uma base natural
Escura, e ela quer um loiro, que só é possível nos tons de, loiros médios, né, às vezes a cliente a modelo tem um fundo 7, um fundo 8, e ela mostra a referência, mas o cabelo dela é um 4, é um 3. Aí você vai mostrar para ela que aquela referência não é compatível com o cabelo dela, porque por mais que o 3 ou 4 alcancem o fundo de clareamento 9 e 10, o fundo escuro faz toda a diferença no contraste. E aí você precisa mostrar para ela como é um cabelo descolorido naquele tom com o fundo 4, com o fundo 3, para que ela tenha percepção de imagem de como vai ficar o cabelo dela na realidade. Já aconteceu muito comigo da cliente trazer um loiro claríssimo, mostrando a referência de uma loira natural, e ela ser morena. E aí cabelo escuro, né, eu mostro para ela a referência, ela vê que não tem nada a ver com o que ela imaginava. Mas a gente tem que deixar claro para a cliente o que é possível no cabelo dela. E hoje que nós temos a imagem na palma da mão, no nosso celular, é muito mais fácil a gente conversar com ela a respeito disso. Porque no final ela tem ideia de como vai ficar aquela cor no cabelo dela. Nessa questão de curvatura, de quantidade de cabelo também, você vai avaliar e vai mostrar para ela: olha, essa cliente tem bastante cabelo, as mechas ficam mais marcadas, mais evidenciadas, o desenho das mechas é assim, assado, porque ela tem bastante cabelo. No seu cabelo, elas ficam um pouquinho mais diluídas, não dá para marcar tanto, não ficam tão afastadas do cabelo natural, o contraste não se evidencia tanto, porque você tem menos quantidade de cabelo, menos densidade. A gente pode trabalhar uma linguagem mais bonita se a gente quiser, isso é muito de cada personalidade, mas a gente não fala que a pessoa tem pouco cabelo, muito cabelo, se a gente quiser parecer um pouco mais profissional e ter uma linguagem um pouco mais requintada. A gente fala de densidade, né? O cabelo mais denso, menos denso. Até porque às vezes falar que tem pouco cabelo deixa a cliente um pouco constrangida. Principalmente se aquilo é alguma coisa que afeta muito a autoestima dela. Avaliamos a referência, avaliamos as expectativas, vamos para o teste de mechas. Agora sim você vai fazer o teste, e aí você vai fazer como esse teste? A cliente tem um cabelo natural, poucas mechas, pouco resíduo de mecha, você observa pela sua experiência que ele não é um cabelo que vai te dar muito trabalho, dificilmente ele não vai passar, você pode fazer só um teste logo atrás aqui da tampinha do topo da cabeça, da nuca alta, deixando sempre por baixo, porque caso ela não passe no teste, você possa esconder essa mecha. Mas, se a cliente tem progressiva, se ela tem coloração, principalmente se ela pinta o cabelo sozinha em casa, que daí ela tem uma faixa de coloração aqui na frente muito mais forte, faça o teste de mecha, onde você sabe que pode te dar problemas. Mesmo que você faça escurecimento e tonalize ele depois, quando não passar no teste. Por quê? Porque eu já passei pela situação, e eu trago muito aqui nas minhas aulas as minhas experiências profissionais, porque eu trabalho com mechas há muitos anos e eu tenho um nicho muito forte em mechas. Então eu não faço mega hair, eu não faço penteado, eu não faço outros trabalhos. Eu faço mechas, corte, tratamento e coloração. São poucos tipos de atendimento e muitas clientes, então tem um portfólio muito grande de problemas que eu já passei, que eu já enfrentei e posso trazer minha experiência para você. Então, por exemplo, eu já fiz o atendimento de uma cliente que fazia a coloração dos brancos dela em casa, mas na região frontal. E por um erro meu, fiz o teste de mecha na região de trás. O cabelo passou no teste. Na hora que eu fui fazer o contorno não abriu de jeito nenhum. E aí ela me disse o seguinte, que se ela tivesse a ciência de que ele não ia abrir daquele jeito na frente, ela não teria feito o cabelo. Então olha como essa cliente ficou insatisfeita por um erro meu. E aí nesse ponto a gente sabe, o erro foi meu, porque eu deveria ter feito o teste de mecha na frontal, mesmo que tivesse que pintar de novo depois. Qual é a força do descolorante que vamos usar? Eu, particularmente, gosto de trabalhar com a força já mais alta. O teste vai ser mais rápido. Eu normalmente trabalho com a X de 20, 30 e 40 no cabelo. No mesmo cabelo, eu começo com a de 20, passo para a de 30 e depois para a de 40. Então, eu quero saber como é que esse cabelo vai reagir com a X de 40. Caso seja um cabelo mais danificado, que você vê que ele dificilmente vai passar no teste de mecha, ou a cliente não quer muita abertura, ou ela já é loira e precisa só de uma abertura de 1, 2 tons, aí você pode sim usar o X de 20, o X de 10, para que ele te ajude e você veja se com aquele OX ele passa no teste de mecha. Também já aconteceu comigo de fazer o teste de mecha com OX de 40 e de 30, não passou, tentei com OX de 10 e passou. Então você tem que ter essa habilidade de avaliar. É um cabelo danificado? Vou fazer com OX de baixa volumagem e só trabalharei com esse OX. Lembre-se que o OX tem que ser mais forte no teste de mecha do que nas próprias mechas, porque no teste é uma mecha ou no máximo uma de cada lado, e ela tá livre ali.
Na hora que a gente está fazendo as mechas, a gente tem sobreposição de papéis que causa mais calor. Independente do tipo de papel que você use, mesmo que você use isomanta, mesmo que você use papel ecológico, quando coloca um papel em cima do outro, os de baixo ficam mais quentes e o calor faz com que o superclareador, o persulfato, tenha uma superaceleração. Por isso é necessário que nós trabalhemos com o teste de mecha, sempre numa volumagem maior para a gente ter noção do desgaste maior que o cabelo pode ter. Se você gosta de trabalhar com super clareador, com mecha sem descoloração, você pode também fazer o teste de mecha ali junto, você faz uma com coloração, você faz outra com a X de 10 volumes, de 20 volumes, enfim. O que a gente sabe é que com coloração você não consegue fazer cabelos muito mais claros do que a base natural da cliente. Lembre-se sempre que só é possível clarear o cabelo com coloração no máximo 4 tons. Quem sabe 5 tons se o cabelo for fino. Então é necessário que você faça vários testes de mecha para ver qual deles que vai alcançar a cor de desejo da sua cliente, caso você queira trabalhar ali com uma super clareadora. Aí a sua cliente ficou insegura em fazer o teste de mecha. Ai, mas você vai descolorir um pedaço do meu cabelo? Você vai explicar para ela que mesmo que ele não passe no teste, você pode fazer a tonalização desse cabelo depois. Normalmente eu não cobro o teste de mechas. Eu acho super tranquilo quem cobre, mas eu prefiro não cobrar, é uma decisão pessoal minha. É o momento onde eu estou conquistando essa cliente, eu trabalho, essa primeira avaliação como se fosse um investimento de marketing, como se eu estivesse investindo numa propaganda, como se eu estivesse investindo no outdoor. A vantagem é que eu tenho a opção de investir na minha cliente sentada na minha cadeira. Então eu faço de tudo para que ela faça o cabelo, né, independente do trabalho que for feito ali. E eu acho muito mais fácil trazer essa cliente se eu não cobrar essa primeira avaliação. Se você acha necessário cobrar, tá tudo bem, essa decisão é muito pessoal. Nesse caso onde você vai tonalizar o cabelo para escurecer o teste de mecha, aí eu acho ok cobrar um valor simbólico, pelo menos para cobrir ali a tua hora e o teu produto. Lembrando que, ao escurecer um cabelo descolorido, você sempre vai usar tonalizante, nunca vai usar coloração com amônia e precisa ter ciência de como funciona o escurecimento. Então, se você não sabe fazer escurecimento, já tem uma aula aqui explicando sobre como fazer escurecimento dos cabelos descoloridos. Assiste lá outra aula para você não errar e, inclusive, saber agradar a tua cliente que possa vir, né, ela não vai fazer mechas hoje, mas ela pode continuar sendo sua cliente, sentando na sua cadeira, se você souber mostrar para ela o que você sabe. Inclusive na hora de fazer, vender esse trabalho mostrando que não é todo mundo que sabe fazer escurecimento de um cabelo descolorido, mas você sabe deixar exatamente do tom natural dela. Enquanto ela está fazendo o teste de mecha, você já pode ir preenchendo uma ficha de anamnese. É muito legal você ter uma ficha de anamnese, porque isso nossa, vai fazer a sua cliente ter uma noção de que o seu salão é muito diferenciado dos outros em que ela já frequentou. Aqui no salão, eu já escuto muito, muito das clientes que: "Nossa, ninguém faz teste de mecha, você foi a primeira a fazer". Calcule se você for fazer o teste de mecha e ainda assim fizer uma ficha de anamnese. Então vamos lá, o que que tem que ter nessa ficha de anamnese para que você possa facilitar o seu trabalho, se certificar de que tudo vai dar certo e inclusive colocar consciência na mentalidade da sua cliente, porque muitas vezes ela quer resultados extraordinários e não se dá conta de que ela não colabora para que isso aconteça. Então, na ficha de anamnese, você vai colocar itens ali e vai perguntar para ela itens que vai fazer ela se conscientizar do que ela faz e do que ela não faz. Então, primeiro passo, colocar os dados da cliente, né? O nome dela, o número do telefone, coloque também o arroba da rede social dela, para que você possa marcá-la depois, e ela vai repostar o seu trabalho, e daí, assim, você vai fazer propaganda através do próprio Instagram dela. Muitas vezes eu recebo clientes que a cliente marcou quando fez o cabelo, essa cliente começou a me seguir, essa pessoa começou a me seguir, e depois me procurou para fazer o cabelo quando era o conveniente a ela. Então, olha, é uma excelente propaganda, já é uma forma ali de você trabalhar o marketing do seu salão. Um detalhe que eu passei a fazer, e que facilita muito, é colocar uma etiquetinha, escrever ali no na anamnese a etiqueta que você vai colocar naquela cliente, por exemplo, cliente mechas, cliente coloração, cliente de janeiro, para que você possa depois filtrar essas clientes lá no seu WhatsApp. Essa etiqueta que eu estou falando é uma etiqueta que você coloca lá no WhatsApp do salão. Você usa o WhatsApp Business e aí você tem a opção de colocar etiqueta em cada cliente que você atendeu durante o mês. Aí você quer fazer uma campanha especial, você quer convidar essa cliente, por exemplo, eu coloquei lá esse mês de janeiro que eu estou gravando essa aula, eu coloquei cliente de janeiro. Então, daqui 6 meses eu vou buscar todas essas clientes e ver quais delas voltaram para o salão ou não. As que não voltaram, eu vou poder mandar para elas
um convite, uma propaganda, para que ela possa voltar ao salão e eu saiba, né, o tempo que ela já não frequenta mais. Lá na anamnese deve constar o histórico de químicas que ela realiza. É o segundo ponto que você deve colocar logo abaixo ali dos dados pessoais dela, para que ela tenha consciência do que ela faz. Então você vai colocar quando foi a última vez que ela fez alguma química no cabelo, mechas, coloração, tonalizante, alisamento, seja de qual for, seja selagem, botox progressiva, cauterização, escova inteligente, enfim, o nome que for. Explique para ela que qualquer coisa que ela fez para reduzir o volume, que foi usado prancha para passar no cabelo depois da aplicação do produto, é um procedimento desses. E coloque também se ela usa máscara matizadora, porque às vezes a cliente usou máscara matizadora vermelha, pintava o cabelo de vermelho, usava máscara matizadora vermelha, aí ela pinta o cabelo de castanho, e daí você vai descolorir, quando você descolore lá por baixo ele tá rosa, ou ele tá verde, tá azul, e aí você vai entender que era por isso que aconteceu. Você vai colocar ali uma observação para ela escrever como o cabelo dela ficou após o último procedimento químico, por exemplo, se ela faz mechas, como esse cabelo ficou? Ele ficou muito poroso? Ele ficou elástico? Ele ficou quebradiço? Ele ficou ressecado? Quando foi o último corte que ela realizou também? Para que você vá fazendo ela ter ali a consciência de como o cabelo dela reagiu. E aí, mesmo que você não vá, ela fez em outro lugar, né? Então você vai fazer esse procedimento e ela vai ter noção. Nossa, da outra vez meu cabelo ficou ressecado, dessa vez não ficou. Ai, meu cabelo fica ressecado, da última vez ele também ficou. Então eu preciso melhorar os meus cuidados. Quais são os produtos que ela utiliza em casa? Peça para ela listar a marca dos produtos, a frequência de vezes que ela faz tratamentos em casa, a frequência de vezes que ela faz tratamentos no salão, se ela usa protetor térmico, se ela usa ferramentas térmicas, e aí enquanto você vai preenchendo, você vai explicando para ela por que que aquilo é importante em relação ao cabelo com mechas. É necessário também saber quantas vezes ela lava o cabelo por semana, para que você também possa orientá-la que lavar o cabelo pouco demais é ruim, assim como lavar demais também é ruim, e aí você pode dar essa aula para ela, e tudo isso você vai fazendo durante o teste de mecha, tempo que ele está ali agindo, ao invés de você deixar ela jogada lá no salão, esperando, você pode ir conversando com ela e mostrando para ela tudo que você conhece, dando uma aula para ela de como ela cuidar do cabelo. Com certeza vai ser a melhor forma de você conquistar essa cliente para você. É claro que tudo isso com muito jeito, com muita delicadeza e muita doçura na forma de falar, porque você pode ter sim uma postura, mas nunca passe arrogância. Tenha cuidado com isso. Depois disso, você vai colocar ali as características naturais da cliente. Qual é a cor da pele, a cor dos olhos, a curvatura do cabelo, se ela tem muita densidade ou pouca densidade, que foi o que eu expliquei, quando é muita densidade, muito cabelo, pouca densidade, pouco cabelo. Claro, o tom do cabelo natural, aí você já bota ali o número, né, da base natural dela. Se você entende um pouco de contraste natural, né, o contraste da pessoa, você vai colocar ali se o contraste dela é alto, médio ou baixo. Aqui, para quem tem já noção de visagismo, vai saber falar ali a respeito do subtom de pele e tal, mas não é sobre essa aula, não é sobre isso essa aula. Eu falo sobre isso porque eu sou formada e faço esse tipo de avaliação na minha cliente, mas você não precisa chegar nesse ponto agora. O que é necessário você colocar ali sobre a cor dos olhos, a cor da pele e a cor do cabelo? Para que você possa conversar com ela que quanto mais ela se distancia do contraste natural, o que que é contraste natural? A proximidade das cores que ela tem naturais, quanto mais próximo daquilo ela fizer o cabelo dela, mais ela vai ficar harmoniosa, mais o cabelo dela menos o cabelo dela vai danificar. Fica mais fácil para ela não precisar usar muita maquiagem. Quanto mais ela clareia o cabelo dela, mais do que 4 tons do que é a base natural dela, mais o cabelo resseca, mais ela fica refém de maquiagem, mais ela fica refém de arrumar o cabelo com ferramentas porque o cabelo já perde a estrutura. Então tudo isso você pode aproveitar esses detalhes para ir conversando com ela. Sobre os olhos, se ela repete no cabelo a cor dos olhos, fica muito bonito. Quando a cliente tem, por exemplo, tons ali, ela tem o cabelo castanho, ou desculpa, os olhos castanhos, mas ele tem algumas nuances de mel, aí você vê que aquela cor dos olhos dela pode ser repetida no cabelo, traz harmonia, fica muito bonito. E você pode ir conversando com ela a respeito disso. Se você não entende nada sobre visagismo, você pode buscar aprender sobre isso. Tem muitos vídeos no YouTube, tem lives gratuitas no Instagram. Aprenda um pouco mais sobre, porque daí você vai ainda mostrar mais autoridade na hora do seu atendimento. Você vai colocar também se o cabelo é liso, ondulado, cacheado ou crespo.
crespo. Se o cabelo for cacheado ou crespo, os cuidados com a volumagem do AX, com o tempo de execução do procedimento, o tempo de pausa, tem que ser ainda redobrados, porque são cabelos muito delicados e não pode ser colocado muita força ali, porque ele pode perder a curvatura. A finalização desse cabelo tem que ser adequada para ele não perder a curvatura. Tem que ser conversado com a cliente, por exemplo, é uma cliente que escova muito o cabelo, quase não usa ele na curvatura natural, tudo bem escovar ele no final. É uma cliente muito apegada à curvatura do cabelo, e Deus o livre se esse cabelo perder os cachos na hora recém feito as mechas, então ele não pode ser escovado no final, não pode ser usado ferramentas térmicas nele. Tudo isso é importante entender e importante ensinar para cliente também. Você vai colocar ali a textura do fio, se é fino, médio ou grosso. Se for um cabelo grosso, você pode abusar no volumagem do AX. Se for um cabelo muito fino, retroaja, use um AX de volumagem mais baixa. Você vai colocar também a porosidade do cabelo. Por exemplo, se ele é natural, quase não tem química, nunca coloriu, no máximo usou um tonalizante, ele vai ter a porosidade nível 1, porque ele nunca foi desgastado, não foi colocado amônia ali, não foi colocado por sulfatos ali, não vai ter um desgaste maior da fibra. No máximo, uma ferramenta térmica, né? Então, é porosidade nível 1. Se o cabelo já passou por colorações, ele teve contato com o hidróxido de amônio, então o amônia já desgastou essa fibra, e aí você vai colocar ali porosidade 2. Esse cabelo tem que ter tratamentos semanais e ele tem que ter muitos tratamentos de nutrição. E você vai poder indicar isso para sua cliente. Também é necessário, muitas vezes, que se faça uma nutrição antes mesmo da realização das mechas. E aí você vai avaliar, né, se o cabelo estiver muito ressecado, enfim. Se ele já foi descolorido, ele já é nível de porosidade 3, que é um cabelo extremamente mais desgastado. E se ele estiver num nível de corte químico, de quebra, muito desgastado, é um nível 3+, porque é um cabelo que não tem a menor condição de descolorir, aí você vai combinar com ela um tratamento, muitas vezes naquele cabelo, mesmo com o tratamento, não pode ser descolorido, vai esperar os cortes necessários para tirar essa parte do cabelo, e aí então começar a trabalhar num cabelo mais saudável. Caso seja uma cliente insistente, você vai conversar com ela sobre trabalhar as mechas somente até o crescimento naquela região onde ele está desgastado, né. Por exemplo, o cabelo está com as pontas no nível 3+, mas para cima ele está saudável, dá para trabalhar a descoloração. Você vai conversar com ela que aquelas pontas vão demorar a sair, e conforme ele vai saindo, você vai cortando e vai entregando o cabelo dos sonhos. Eu costumo falar para as minhas clientes, como eu trabalho muito com correção de cor, muito, 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 eu brinco que elas nunca vêm com cabelo natural, pronto, bonito para eu fazer. Eu ganho elas na UTI primeiro, trato esse cabelo, recupero ele, depois elas viram minhas clientes de retoque normal. Mas, enfim, eu sempre explico assim: me dê 2 anos, eu falo exatamente assim para minha cliente, me dê 2 anos para ter o cabelo dos seus sonhos. Enquanto isso, às vezes ela tem 2, 3 dedos de raiz, enquanto você tem esses dedinhos de raiz, eu vou poder te entregar o meu melhor nessa região de crescimento saudável. Essa região que ele está desgastado, desbotado, a gente vai remediando a situação, mas nem de longe é o cabelo que eu entregaria para você num primeiro momento se seu cabelo fosse natural. Então, eu preciso de 2 anos para te entregar o cabelo dos sonhos. Assim ela já senta com paciência e não vai querer, naquele dia, sair com resultado extraordinário, achando que pronto, fiz um milagre no cabelo dela. E você pode usar essa minha experiência e aplicar essa fala aí no seu salão também. Vai colocar ali, se ela tem pontas duplas, né, eu já coloquei lá quando foi o último corte. Vamos que essa cliente não quis cortar o cabelo e ela já está com pontas duplas, aí vem na próxima e fala: "Ai, meu cabelo está com as pontas muito ressecadas depois das últimas mechas". E você vai puxar a anamnese dela e falar: "Olha, teu cabelo naquele dia já estava com pontas duplas e você não cortou. Conforme você não corta as pontas do cabelo, aquela ponta dupla, ela vai se abrindo e vai causando pontas triplas, quádruplas e ressecando cada vez mais. Então o que seu cabelo precisa é de corte constante, de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, conforme for a necessidade ali da cliente. Você vai anotar se esse cabelo já está com queda, se ele tem caspa ou outros tipos de doença, tanto para orientar ela a procurar tratamento médico, nesse caso, porque nós cabeleireiros não somos médicos para tratar doenças internas, ou então para se precaver também para que ela não diga que foi por conta da química que você realizou que aconteceu aqueles problemas. Vai colocar lá a porcentagem de branco, se o cabelo é oleoso, natural ou seco, para orientar ela como é a forma correta de lavar nesse caso, que tipo de produto usar. Vai escrever daí o diagnóstico do teste de mecha, porque essa altura do campeonato já saiu o diagnóstico, você vai poder escrever ali
como ficou o teste de mechas. Vai colocar se ele está apto a fazer o procedimento ou se vai ser necessário um cronograma, um tratamento capilar antes disso e qual é o tratamento que você vai indicar. Muito bem, o cabelo passou no teste, você vai fazer as mechas. Seja no dia, seja no outro dia. Você coloca ali todos os produtos que você usar em gramas. Quantas gramas de pó usou, quantas gramas de OX, quais volumagens de OX, quantas gramas de tonalizante, quantas gramas do OX do tonalizante, quantas gramas do tratamento, qual tratamento foi aplicado, que tipo de finalização foi realizada, porque assim, e qual produto você indicou para ela usar de home care. Assim, você vai saber exatamente quanto esse cabelo te custou em produtos, você vai poder fazer os cálculos, vai fazer uma base de estoque no seu salão, como quanto você gasta com produtos, vai poder aprender a usar menos produtos, porque conforme você vê que você usa produto demais, você pode ir se regulando e controlando, né, quanto você está gastando. Sobre a questão da indicação dos produtos home care, você vai poder indicar e no futuro se ela falar: "Ai, meu cabelo tá muito ressecado, tá, você tá usando?", daí você vai perguntar: "Você tá usando os produtos que eu indiquei?". "Ai, não". Aí você vai dizer: "Então, pois é, você precisa usar os produtos para que o cabelo melhore. E tem que usar com frequência, porque senão nas lavagens vai saindo e o cabelo vai voltando a ficar seco". É muito necessária essa explicação do que o descoloração faz no cabelo, por que que é necessário cuidado semanal. Como eu falei no início da aula, essa comunicação faz toda a diferença no final, para que essa cliente se responsabilize pelo seu próprio cabelo. Ele pode ser lindo de salão e ela não cuidar em casa, a gente tá careca de saber que ela pode não cuidar o suficientemente em casa, e assim, no papel, você vai colocar para ela que a responsabilidade é dela também. Você pode colocar lá em cima nos dados pessoais dela, se ela autoriza o uso da imagem dela nas suas redes sociais, ou pode colocar ali embaixo perto da assinatura. Pede para ela assinar e você vai estar resguardado. Guarde essa anamnese, utilize novamente na próxima vez que ela vir para colocar dados, né, no próximo atendimento. Com certeza, essa cliente vai estar ganha. Essa cliente nunca mais sai da sua cadeira. E o que que eu fiz? Para te beneficiar, para te ajudar, a não precisar criar toda essa anamnese, eu já criei ela para você. Tá disponível aqui na área de membros para baixar e você poder usar aí no seu salão. Esteja à vontade e faça bom proveito. Uma coisa que eu não falei que é necessário colocar também na anamnese é o preço que você cobrou para daquela cliente, para que quando ela voltar novamente, você não fique cobrando um dia 300, outro dia 400, outro dia 600, outro dia 800, porque fica feio. Então, se você cobrou um valor e você vai fazer o reajuste, você precisa avisá-la do reajuste, de quanto vai ser, para que ela também não fique constrangida no final, achando que vai pagar um valor e pagar outro. Muito bem. Então, fazer essa avaliação do começo ao fim, com toda essa delicadeza, com toda essa atenção, vai fazer com que essa cliente te veja com outros olhos. Ela vai ver que no seu salão o atendimento é bem diferente do que nos outros salões por aí. Vai entregar mais qualidade no atendimento, vai fazer a sua cliente ficar muito mais tranquila em fazer o cabelo com você, vai te resguardar de reclamações futuras. E ali eu digo que ainda assim pode ter alguém que reclame, mas aí vai ter muito mais a ver com essa pessoa do que com você. Você vai saber que você fez tudo que foi combinado, que fez tudo que mostrou para ela, né, o que era possível, qual foi a cor aplicada. Você vai escrever nessa anamnese qual foi a cor para que você possa usar nas próximas vezes a mesmo tom, caso ela queira manter o tom. Enfim, vai facilitar muito o teu trabalho. Como eu disse no início da aula, se você souber se comunicar com a cliente, é muito provável que ela respeite as suas opiniões, que ela não te traga problemas e que evite muito as reclamações no final. Nossa maior dor como cabeleireiro, nosso calcanhar de Aquiles, é fazer o cabelo achando que ficou lindo, que ficou satisfatório, que a cliente vai se amar no final e ela não gostar. Mas, se ela não gostar mesmo assim, descanse o seu coração, aceite que somos seres humanos, esteja disposto a fazer um ajuste na cor. Por exemplo, acontece muito ainda comigo da cliente pedir, ela pede o contorno e dela não gosta no dia a dia, pede para arrumar aquele contorno, diminuir um pouco mais. Saiba como fazer isso de forma técnica. Ofereça esse pós para sua cliente, sabe, esse reajuste, sem cobrar nada à parte, se for algo pequeno, que não for só né, que não for te causar grandes gastos, porque isso também vai causar fidelidade na sua cliente, vai trazer ela mais fiel a você. Outra coisa que você pode fazer é prestar um serviço de pós-vendas, né, mandar uma mensagem para ela, perguntar como é que o cabelo ficou depois do atendimento ali, depois de uns 15 dias, perguntar como é que o cabelo está, se ela está precisando de alguma ajuda, se ela está precisando de orientação.
Assim, ela também vai com certeza gostar muito mais do seu atendimento e você vai se diferenciar dos outros salões por aí. Espero que você tenha gostado dessa aula, fico muito feliz que você ficou aqui até o final. Comenta aqui o que você achou. Se você tiver dúvidas a respeito de algum dos tópicos que eu coloquei, comente aqui qual é a sua dúvida, porque eu posso trazer numa próxima aula respondendo essa sua dúvida. Porque nós falamos de fundo de clareamento, nós falamos de visagismo, falamos de assuntos que talvez não sejam do seu, né, do seu conhecimento, e eu posso trazer uma aula falando a respeito disso. Fique por aí, aproveite as próximas aulas e muito obrigada.